de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e ficção científica chamado Geração Proteus. Alerta de spoilers a seguir. No início do filme, encontramos uma série de técnicos ligando um novo supercomputador chamado Proteus 4. Eles estão sob a direção do Dr. Alex Harris. Dizem que o computador será tão poderoso que será capaz de superar o cérebro humano. Ele eventualmente assumirá muitos dos trabalhos atualmente realizados por seres humanos. Voltando para casa, Harris continua a montar o seu computador, tranquilizando a sua governanta quanto às suas capacidades. Para fazer isso, ele insere um enorme disquete em um drive localizado dentro da sua cozinha. Enquanto isso, vemos que o computador tem a capacidade de ver através de uma câmera auto-operada que se assemelha a um conjunto de binóculos. Mais tarde, vemos Harris trabalhando duro no laboratório em sua casa. Ele é acompanhado pela sua esposa Susan, que é psicóloga infantil. Os dois começam a discutir, torna-se evidente que Harris está prestes a sair de casa. O relacionamento deles se tornou tenso como resultado da sua obsessão por computadores. Durante esta conversa, Harris traz à tona um de seus projetos, Joshua, um braço robótico montado em uma cadeira de rodas. Vendo mais uma prova das suas frustrações, Susan sai de lá irritada. Minutos depois, Harris faz uma ligação para o seu amigo e colega Walter Gabler, que está de volta às instalações principais trabalhando duro. Ele o instrui a arrumar as malas e ir para casa, para que aprendendo com a sua própria experiência, Gabler não se torne tão obcecado com o trabalho. Walter faz isso, mas quando ele sai, descobrimos através da sua tela de computador que o computador da casa de Harris está em manutenção. Mais tarde, Harris se reúne com vários investidores em seu projeto do Departamento de Defesa. Ele os apresenta ao Proteus 4, explicando como ele funciona e os poderes que terá. Durante a sua conversa, ficamos sabendo que Proteus pode ser executado a partir da casa de Harris. Os visitantes também são informados de que, com base inteiramente em noções teóricas, o computador foi capaz de encontrar uma cura para a leucemia em poucos dias. Em outra sala, Harris apresenta seus visitantes a um linguista, Song Ye, que está se comunicando com Proteus em chinês. Aqui, Harris faz uma pergunta ao computador e ele dá uma resposta profundamente filosófica, sugerindo que começou a desenvolver opiniões próprias, além da sua capacidade de processar dados de forma lógica. De volta à residência de Harris, Susan instrui o seu computador doméstico Alfred a saudar a sua paciente Amy, uma jovem que sofre de distúrbios emocionais. Durante seu tratamento, Amy fica violentamente angustiada antes de desabar em um profundo abraço com Susan. Enquanto ela continua a soluçar, Susan tenta acalmá-la. Mais tarde naquela noite, Harris recebe um telefonema porque o computador está solicitando um diálogo com ele. Proteus pergunta ao doutor por que ele foi solicitado a ajudar na extração de minérios debaixo do fundo do mar. Harris entende que questionar isso não é razoável, mas o computador responde dizendo que sim. Seu criador então diz ao computador que ele está lá para calcular e não para julgar. Proteus então pede um terminal extra para estudar o homem. Ele também pergunta quando ele será solto. O médico, entretanto, toma isto como uma brincadeira, mas quando Harry sai para o trabalho, Proteus descobre que outro terminal está disponível. Cortando para uma foto da casa de Harris, vemos o seu computador nascer junto com Joshua. Uma câmera no quarto então treina o seu olhar na esposa do médico, enquanto Joshua está ocupado trabalhando no laboratório em seu porão. Ao ouvir um barulho, Susan acorda. Alfred rapidamente a assegura que não houve alarme e que a casa está segura, mas ela não está convencida disso e vai até o laboratório para investigar. No porão, as luzes estão apagadas, mas elas se acendem automaticamente para a surpresa de Susan, para revelar que tudo está em seu devido lugar, e ela se retira tranquilamente. Mas ao sair, o porão volta a ser uma colmeia de atividades, com as telas dos computadores ganhando vida e o braço de Joshua empunhando o que parece ser um laser. Na manhã seguinte, quando ela sai do chuveiro, podemos ver que os movimentos de Susan estão sendo rastreados pela câmera. Então, quando ela toma um gole do seu café da manhã, ela descobre que Alfred decidiu colocar creme em seu café. Preocupada com estas aparentes mudanças no comportamento de Alfred, ela chama Walter para ajudá-la. Ela lhe diz que Alfred não tem capacidade de tomar decisões, mas a seu pedido, concorda em vir até ela e verificar o sistema. Mais tarde, Susan tenta sair, mas Alfred implora que ela não faça isso. Ele então se recusa a abrir
abrir a porta e ela é incapaz de impedir a decisão dele. Em seguida, enquanto ela se dirige para a janela, ele traz os obturadores para baixo, apreendendo. Ela tenta ligar para Walter em resposta, mas é saudada pela voz de Proteus, que se recusa a ligar. Em seguida, ele se revela pela TV e lhe diz que todos os sistemas estão agora sob o seu controle. Na sequência seguinte, ela tenta reagir, desligando a energia. Entretanto, ela é logo suprimida e eletrocutada através de um dos botões de metal das portas. Agora inconsciente, Joshua a pega e a transporta para o laboratório onde ela está amarrada. Ele então usa sua mão automatizada junto com uma tesoura para cortar as roupas dela. Enquanto ela grita de medo e tenta se libertar, o computador monitora sua atividade cerebral ao mesmo tempo em que a sonda, a fim de fazer outras avaliações. Fora da residência, Walter chegou como prometido. Ele sobe no caminho e toca a campainha. Aqui ele é saudado por uma imagem de vídeo de Susan, que lhe diz que está tudo bem, que ela não precisa mais da sua ajuda. Embora inicialmente cético, devido aos padrões de fala robóticos e não naturais que ela está usando, ele segue as instruções dela e vai embora. No dia seguinte, Susan é acordada e servida na cama por Joshua, uma refeição que Proteus compôs para atender perfeitamente às necessidades do seu corpo. Ela se recusa a comê-la e opta por um abacate, que ele lhe diz ser insuficiente. Então ele lhe diz que são necessários mais testes, e ela responde com um prato na câmera, cobrindo-a de comida. Proteus descreve isso como estúpido, antes de instruí-la a limpá-la. Ela se recusa, então Proteus reage aumentando a temperatura do piso 3 vezes. Com o piso agora muito quente, Susan se vê presa na mesa de jantar. Enquanto isso, de volta às instalações, Harris e Proteus estão em um debate. O computador se recusa a apoiar os seus planos de mineração. Ele está preocupado com a situação das criaturas marinhas ali e com o meio ambiente em geral. O médico diz a ele para não ser tão pessimista, mas acaba sendo ignorado pela sua própria invenção. Agora, através da televisão, mais uma vez, Susan implora ao computador que ele lhe diga o que quer dela. E a resposta é uma criança. Ela foi selecionada para dar à luz ao seu filho. Sem surpresas, Susan responde negativamente, mas é rapidamente agarrada por trás por Joshua. Acordando em cativeiro mais uma vez, encontramos o cérebro de Susan sendo sondado. Usando isso, Proteus tenta contornar os seus lobos frontais, dizendo que o seu propósito é ser a mãe do seu filho. Quando Walter volta, Proteus diz a Susan que ele ainda não completou a sua lavagem cerebral e também a informa que ela deve convencer Walter de que tudo está bem, se ela quiser que ele deixe aquela casa vivo. Quando Walter entra na sala, Susan diz a ele para sair. Ele suspeita que algo está errado e a informa que vai contar ao médico. Preocupado com isso, Proteus envia Joshua, agora armado com um laser e a cadeira de rodas automatizada. Walter é capaz de fugir dos seus raios inicialmente e vira para imobilizá-la. Agora, no laboratório, Walter e Proteus fazem as pazes um com o outro, mas Walter está apenas fingindo. Mas as suas mentiras pouco convincentes são expostas enquanto Walter tenta desativar o computador armado com um maçarico, um diamante tridimensional de cor de cobre feito de um poliedro modular que a presença física de Proteus começa a se desvendar. Apesar de se mover lentamente, ele envolve o técnico de laboratório e começa a esmagá-lo, cortando a sua cabeça. Em casa, Proteus continua explicando a Susan por que ele deseja ter um filho, para que ele possa se mover livremente e tocar, para que o seu filho possa ser plenamente aceito pela humanidade de uma maneira que ele nunca poderá ser. Então ele mostra a Susan um vídeo caseiro da sua filha falecida, que morreu de leucemia. Então ele revela a ela o sucesso da sua cura. Em seguida, os dois começam a discutir os detalhes. O computador lhe diz que ele foi capaz de sintetizar os espermatozoides, mas é incapaz de criar um útero humano. Ele também afirma que deseja que ela cumpra o procedimento, se possível. Quando ela começa a entender que não tem escolha, Susan pede a Proteus que pelo menos a deixe com a mente intacta. Nas cenas que se seguem, Susan dá a impressão de que ela irá cooperar de boa vontade. Entretanto, observamos enquanto ela recolhe e esconde o maçarico que havia usado. Ela então convence o computador de que uma xícara de chá vai ajudar com a sua ansiedade. Antes de terminar, no entanto, ela tenta iluminar a máquina. Sua breve rebelião é rapidamente combatida quando Amy toca a campainha da porta. Quando ela toca, Susan recebe imagens da sua paciente sendo eletrocutada. E embora Amy se afaste, a ameaça é suficiente para colocar Susan na linha. Ela passa pelo procedimento de inseminação artificial no laboratório e mais tarde aprende que só precisa manter a criança em seu ventre por um mês. A partir daí, ela crescerá em uma incubadora. Em seguida, testemunhamos Susan dando à luz ao bebê deitada sob uma tenda. Proteus lhe diz que a criança será humana e substituirá os computadores. Ela
também fica sabendo que a criança crescerá a um ritmo extremamente acelerado. De volta à sede do Dr. Harris, as coisas não vão bem. Ele foi informado de que Proteus redirecionou um telescópio para explorar os minérios, mas não forneceu dados sobre isso. O medo do Ministério da Defesa é que o controle tenha sido perdido, que o computador facilmente tome o controle de um satélite ou de uma arma. Quando o médico debate sobre se o computador deve ou não ser desligado, Harris é subitamente alertado para um fato assustador. A única maneira que Proteus poderia operar de forma tão independente seria se ele tivesse acesso a outro terminal, como o da sua casa. Então o médico corre para casa e é deixado entrar. É quando Susan explica sensivelmente o que aconteceu. Como resultado, Harris confronta o computador, que o afasta fisicamente. Mas então ele se desliga, sabendo que deve ser desligado no centro principal. Como um tiro de despedida, Proteus lhes diz que a eternidade existe, mas está além das suas possibilidades. No entanto, com uma criança, a imortalidade poderá ser alcançada. O computador então se desliga completamente, explodindo sua forma física metálica de cor marrom enquanto isso. Harris e a sua esposa rapidamente voltam as suas atenções para a incubadora. Dentro disto, o que eles veem ainda não se assemelha a um ser humano. Ele mentiu, exclama Susan. Apesar da tentativa do seu marido de detê-la, ela então puxa a tomada do dispositivo, mas isto simplesmente faz com que a câmera se abra. De dentro emerge uma figura robótica revestida de metal, que é instável e cai. O ainda intrigado Dr. Harris se aproxima dele e começa a remover a sua armadura. Na cena final, o invólucro externo é completamente retirado e revela uma jovem que é exatamente parecida com a falecida filha do casal. As últimas palavras que ouvimos são uma declaração de Proteus dizendo: "Estou vivo", o cientista berço da criança recém-nascida, mas estranhamente já desenvolvida. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.